Uma pesquisa de âmbito internacional realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostrou que os professores brasileiros gastam aproximadamente 20% do tempo de aula para tentar manter a disciplina entre os alunos. Ou seja, a cada 5 minutos os professores perdem 1 minuto para pedir silêncio ou então que os alunos cooperem com o andamento da aula. E para falar sobre esse tema, eu recebo a professora da Faculdade de Educação da PUC Campinas, Cristina Tassoni, e a professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, Vera Trevisan. O atual modelo educacional brasileiro, professora Cristina, está preparado para lidar com essa questão da indisciplina? Olha, Alessandro, a escola ainda se mantém num padrão no mesmo padrão há muito tempo, né? Então, a ideia de que se aprende num ambiente de silêncio, que se aprende imóvel, né, praticamente, ainda é uma ideia, são ideias que se mantêm, né, que se aprende só ouvindo. Então, a escola enfrenta ainda muito essas dificuldades, porque esse aluno não está mais lá na escola, né, um aluno que fica parado, que não diz sobre as coisas que ele pensa, né, esse aluno não tem mais. Então, a escola enfrenta dificuldades nesse âmbito, né? Porque hoje as crianças têm muitas informações, eles têm uma ânsia em saber e eles expressam isso. Hoje também a gente sabe por inúmeras pesquisas que a questão do movimento é super importante. Quanto menor o aluno, mais ele precisa do movimento para compreender o mundo que ele está, né? A questão da linguagem é central, então conversar é fundamental, falar sobre o que está pensando, falar para organizar o pensamento, tudo isso é fundamental no processo de aprendizagem, né? E cobra-se muito da escola e dos professores, né, professora Vera? Essa questão da disciplina, isso é correto ou não é bem assim? Eu acho que eu concordo com o que a Cristina disse e penso que essa questão passaria até por uma definição do que se está chamando de indisciplina. Né? O que é indisciplina, afinal? Parece, pelas pesquisas que a gente realiza e pela nossa experiência frequentando a escola, no sentido de intervir nas relações, para tornar as relações na escola melhores, é que indisciplina, sinônimo de indisciplina é desrespeito. E ainda assim, seria preciso fazer uma grande discussão do que é esse desrespeito, do porquê que de repente, não é? Porque parece que a indisciplina tomou um lugar tão importante, tem um status tão privilegiado que ela parece uma entidade abstrata. Não é? Quando, na verdade, se chama de indisciplina um comportamento feito por alguém, um sujeito que tem uma história, que existe. Não é? Então, a indisciplina em si, ela não existe, ela é um construto. Não é? O que existem são crianças ou jovens que se portam de determinada maneira, entendida, em geral, pelo adulto que se relaciona com eles, como desrespeitosa. E aí, quando a gente vai investigar o que está na base desse desrespeito, na maior parte do tempo é conversa fora de hora, é não prestar atenção no que o professor está querendo que ele preste atenção, é não fazer exatamente naquele momento o que é preciso fazer. E isso está relacionado com o que Cristina dizia, desse padrão em que a escola se mantém há tanto tempo, esse modelo, que é um modelo que toma o aluno como passivo e que, portanto, precisa estar quieto para receber a informação. Hoje, numa sociedade em que as crianças nascem já inseridas no meio tecnológico, que os jovens portam smartphones, não é? E eles acessam de qualquer lugar, qualquer informação que eles queiram, permanecer quieto, ouvindo uma fala monótona, sem grandes estímulos, por muito tempo, é uma questão muito complicada. Então, eu acho que esse fato possibilitaria que nós pensássemos a indisciplina como uma falta de sintonia. Ao invés de ter esse caráter, né, de assumir esse lugar, esse papel que atrapalha tanto, mas assumia que existe uma falta de sintonia entre o ensino que o professor oferece e
a forma como os alunos respondem a esse ensino, porque eles não podem receber este ensino. É inconcebível hoje você imaginar que você vai ter um grupo de crianças ou jovens quietos, parados, para receber alguma coisa. Eles precisam, como diz Cristina, participar, eles precisam se envolver, eles precisam agir, eles precisam se expressar. E a escola, portanto, ela tem que se rever, ela tem que se reformular, e os educadores têm que se abrir para isso, e isso implica muita conversa, mexer na formação, envolver a comunidade como um todo da escola. Com essa sociedade cada vez mais tecnológica e imediatista, né, principalmente quando a gente fala dos jovens, das crianças, a escola então precisa entrar em sintonia, o professor precisa entrar em sintonia com esse aluno? É preciso novos métodos? Sem dúvida, eu acho que a sintonia ela também vem pela forma como esse ensino é organizado, então tem uma relação com a questão metodológica também, né? Agora, a questão da tecnologia, o avanço é tão intenso que também não acho que a escola deva entrar nesse processo aí de meio competitivo das coisas de última geração e tal. Eu acho que é pensar mais, porque também a escola reflete a sociedade, lógico, né? Ela compõe a sociedade. Então, acho que seria pensar mais nas relações mesmo, entre as pessoas que estão ali, né? A escola é o único lugar onde se reúne tanta criança com idades próximas, né? Tantos jovens. E eu acho que é importante, é muito urgente se pensar nessas relações, né? Claro que a questão metodológica, ela vai ser importante, inclusive, para o estabelecimento dessas relações. Falando um pouquinho dessa questão das relações, e eu vou chamar agora uma reportagem do Vinícius Bueno, ele foi até uma escola em Barão Geraldo e eles têm métodos bem legais aí para driblar essa questão da indisciplina. Vamos conferir. Obrigada, Miguel. Na escola Viraceira, em Campinas, a disciplina começa antes mesmo de os alunos entrarem na sala de aula. As mochilas e os calçados das crianças de 2 a 6 anos têm espaço reservado. Durante as atividades, é difícil encontrar alguém fora de sintonia. A gente procura ter muita calma através das músicas, de brincadeiras, sem ficar pedindo para as crianças, mandando as crianças fazerem algo. Normalmente a gente faz com que isso seja fluido no dia. Para evitar a indisciplina frequente em crianças desta idade, os alunos aprendem juntos a respeitar o professor. É comum encontrar os mais velhos orientando os menores nas atividades. O principal é o respeito mesmo. É o exemplo de ser humano que respeita o outro. Eu acho que é aí que a gente encontra um meio termo para educar as crianças, né? Eu acho que se a gente mostra que a gente tem respeito com eles, eles vão ter respeito com o próximo também. E para que este ensino seja leve, o espaço físico da escola, claro, é muito importante. Mas as disciplinas ministradas aqui é que realmente fazem a diferença. O que as crianças aprendem nesta escola é bastante diferente do que é ensinado nas convencionais. A gente tem música, euritmia, que é uma arte do corpo, a aquarela, que a gente trabalha pintura, modelagem, jardinagem, culinária. A gente tem essas atividades mais suaves. E através disso a gente ensina também a matemática, o português, através do exemplo, né? Nas medidas da culinária, por exemplo, eu trago a matemática também. Para facilitar o entendimento deles, existem músicas específicas para cada exercício. Um conceito conhecido como pedagogia Waldorf, que visa ensinar respeitando as diferentes características de cada indivíduo. A criança já sabe que agora é hora de lavar a mão, porque a musiquinha é de lavar a mão. Eu não preciso falar, meus amigos, agora a gente vai lavar a mão. Eu só simplesmente canto e eles já se encaminham para a atividade. Eu acho que a gente entra no mundo lúdico da criança e através desse entrar no mundo delas, a gente traz uma suavidade para esses momentos, né? A gente não tira ela do mundo dela, a gente entra no mundo dela. Tchau, 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 nossa aula Então, professora Vera, essa questão dos métodos aí, tentar diferenciar, fazer o máximo de coisas possíveis é muito importante, né?
Isso, eu acho que esse é o caminho mais promissor para criar a sintonia de que falávamos, né? Porque veja, a professora Cristina falava da questão das tecnologias, que é preciso ter cuidado, eu concordo com ela, porque é comum as escolas embarcarem em modismos, não é? E adotarem saídas, ideias que seriam a salvação da pátria. Isso não existe. Educar é um processo complexo, é um processo para a vida toda. Você está lidando com um ser humano que você não tem como prever as respostas que você vai ter desses sujeitos, sobretudo num grupo tão heterogêneo, porque o grande problema aí que contribui para essa dessintonia é que os valores hoje são muito diferentes, são muito diversos. Então, numa sala de aula, você tem diversas crenças, diversos valores, diversas formas de encarar o que é a aprendizagem, o que é o conhecimento, e promover a articulação entre essas diferenças rumo a um objetivo comum, que é aprender, se apropriar do conhecimento como forma de acesso à cultura e de desenvolvimento do ser humano. Esse é um desafio muito grande hoje, porque você concorre com as mídias, não é? Com as coisas que circulam na sociedade, que isso é muito diferente de tempos atrás, quando nós estávamos, por exemplo, na escola, né? Nós mais e você menos que hoje, com certeza, não é? Então, diversificar o que não vai produzir sintonia é o professor se manter nesse padrão. Então, essas atividades que a gente viu aí na reportagem, né, de envolver as crianças e os jovens também devem se inserir nesse tipo de atividade, em outros projetos que os façam conhecer acessar outros conhecimentos, que não só o que está nos livros ou os veiculados pelas mídias, mas voltar para a natureza, por exemplo, principalmente em atividades que envolvem o coletivo. Pensar nessa questão da colaboração, para que as crianças e os jovens enxerguem o outro, vejam o outro e respeitem o outro. Porque é isso que está na base de relações que vão produzir frutos e desenvolvimento. Não é? É respeitar o outro, porque o que está na base da indisciplina é o desrespeito pelos tempos. E o que é grave nesse caso é que é isso que produz violência. Né? Então, quando você vai discutir violência na escola, né? Então, o que está na base da violência são esses comportamentos que vão desrespeitando. Né? E são atividades que, por envolver o grupo, produzem colaboração, porque vai impondo limites. Porque a indisciplina, ela ocorre porque há a falta do respeito a um determinado limite. Falando até um pouco dessa questão da violência, a gente está vendo algumas imagens aí de brigas entre alunos em salas de aula e tal, e a família, ela tem um papel importante, né, em mostrar, como a professora estava falando, que existem pessoas com outras crenças, pessoas diferentes ali no ambiente escolar, né? A família, claro, tem um papel importante nesse processo todo formativo, né? Mas, na verdade, todas essas relações que a criança vive, e ela passa um tempo muito significativo na escola, vão sendo apropriadas por ela, né? Então, também, a forma como a família atua, né? A forma como a família se organiza, as relações na escola também. Todos esses processos são referência para a criança e ela vai entendendo que é dessa maneira ou de outra maneira, enfim, que a gente age, que a gente se relaciona com o outro. Então, quando a professora Vera fala da questão do respeito relacionado à indisciplina, e ainda a questão da sintonia que a gente vinha falando, muitas vezes essa falta de sintonia faz com que o professor interprete uma ação do aluno como desrespeito, mas na verdade não é de fato, né? É curiosidade, sim, é uma inquietação, né? Quando eu trabalhei muito tempo com crianças, né? E às vezes alguma coisa que aconteceu, a criança está super inquieta que ela precisa falar sobre aquilo, né?
Então, acho que essa percepção, né, e nesse sentido a família pode ser muito parceira da escola, no sentido real da palavra, da parceria mesmo, né? Porque também o que a gente vê muitas vezes é a cobrança, né? A família cobra da escola, exatamente, a escola família cobra da escola a questão da disciplina e a escola cobra, né? Que tem que ser o papel dos pais. Porque, veja, as crianças ou os jovens, eles são novatos no mundo. E o professor é o adulto que ali está justamente para mediar o acesso dessas crianças e jovens no mundo. Então, eu não estou aqui dizendo que os jovens e as crianças são anjos ou são santos, porque eles não são e de fato é muito difícil muitas vezes para nós adultos lidar com esse grupo quando o grupo se reúne, porque eles têm uma força muito grande para impor o que eles querem, para impor as vontades deles. Mas nós precisamos refletir enquanto educadores, pensar formas de apoiar, de desenvolver métodos, estratégias, se não métodos, porque não dá para você desenvolver uma atividade, uma prática, né, que é o ensino só com método, mas pensar estratégias, como é que a gente vai conversar, como é que a gente vai abordar, o que é possível fazer para fazer eles perceberem isso. Não há uma intenção do aluno de que eu vou fazer bagunça, eu vou inviabilizar essa aula, mas há, na verdade, uma expressão natural, que é óbvio que está atrapalhando e precisa ser conversada, porque está realmente impedindo. E há também um jeito de aprender aí que talvez não corresponda mais à nossa representação da atitude necessária para aprender, né? Que é você ficar quietinho. Porque se a gente pensar que esse jovem ele está assistindo televisão, navegando no smartphone e conversando com a família, então é possível que ele aprenda também sem ter de estar ali absolutamente concentrado. E existem alguns erros comuns dos professores em sala de aula para lidar com essa questão da indisciplina? Olha, eu acho que como a Vera falou, a falta de diálogo e reflexão sobre o que de fato está acontecendo, o que está incomodando, é uma das questões que eu vejo como um grande equívoco, na verdade, né? Porque não se fala abertamente sobre essas coisas e impede, então, que os alunos pensem sobre isso, que eles constatem, como ela exemplificou, né? Nossa, mas que barulho, a gente nem ouve, né? Eu acho que é um pouco por aí, é dizer, eu falo muito também para os meus alunos, na sala de aula, o professor é parte importantíssima, né, dessa relação. E aí a gente tem também que dizer o que a gente está sentindo e tal, mas de uma forma construtiva, para dialogar, né? Não aquele professor também que vai impor a qualquer custo a vontade dele, né? Então, esse diálogo é fundamental, porque os alunos também têm necessidades, têm desejos, e isso pode compor um processo de ensino e de aprendizagem muito interessante. Bom, e a PUC Campinas promoveu, então, um seminário de pedagogia, e a gente foi lá saber a opinião, então, de uma das palestrantes sobre essa questão da indisciplina. Os professores brasileiros nos estudos mostram que o Brasil, os professores do Brasil, são os que mais lidam, que mais têm dificuldade de problema de disciplina. Então, a escola precisa, ao invés de conter, começar a encarar esse problema com círculos de diálogo, em que os problemas são discutidos com os alunos, novos acordos são feitos, e também mudar o trabalho pedagógico do professor. Muitas vezes a gente vê que as aulas geram tédio, outras vezes as regras são impostas, outras vezes a relação é autoritária. Então, quando você atua em várias dimensões, nunca em uma só achando que vai solucionar o problema, mas quando se implanta vários procedimentos, mudando a relação vertical dos professores, abrindo círculos de diálogo, discutindo as regras e os problemas com os alunos, essa questão da indisciplina tende a diminuir. Bom, é um consenso, então, né? É preciso que tenha conversa, consenso entre professores e alunos. Aquela relação de autoridade que tinha antes já não existe mais, né? Aquele temor do... Talvez o autoritarismo, né? O autoritarismo, exatamente. Porque o professor é uma autoridade, ele é referência, né? E até recuperando um pouco o que a Vera estava dizendo, a questão dos limites... É muito legítimo o professor dizer o que está incomodando, porque isso promove a elaboração de um limite. Para o aluno também vai ficando mais claro, né? Até onde ir. E isso é diverso mesmo, cada pessoa tem o seu. Então é importante também o professor refletir sobre o que ele
permite e o que para ele não é possível. Quando ele reflete sobre isso, ele consegue argumentar com os alunos por que não, né? E isso é a base do diálogo, é na base do diálogo, né? Isso porque o que ocorre, se ele não coloca esse limite no momento em que ele pode conversar e que ele está, e que a situação está sob controle, esse limite ele vai se alargando e vai afetando o professor, que vai se irritando, que vai ficando com raiva e que ele vai necessariamente tomar uma atitude mobilizado pelo afetivo e que vai ser uma atitude que em que não vai estar em jogo a autoridade dele, mas o autoritarismo. Por exemplo, sai da sala, vai para a direção, vai para a coordenação, que são ações muito comuns ainda, muito comuns. É comum você chegar numa escola e você encontrar a criança que está no pátio porque foi colocado fora da sala pelo professor. Não é? E aí o que ocorre? Isso resolve? Não resolve. E continua acontecendo. Então, isso que a pesquisadora que vocês entrevistaram, né, nesse evento da PUC estava dizendo, é isso mesmo. Quer dizer, não vai ser uma ação que vai resolver isso. Como eu dizia, é um processo muito complexo, né, que envolve muitas outras coisas. Então, é preciso que se restitua também para os alunos o sentido da escola. Porque o que a gente observa é que, por que vocês vêm para a escola? Né? Quantas pesquisas investigando o que você lembra da sua escola? Né? Se eu perguntasse para você agora o que você lembra da sua escola, muito provavelmente você ia se remeter aos seus amigos, aos passeios e talvez a um ou outro professor que tenha feito muito sentido para você. Então, essas questões a gente precisa rediscutir. Não é porque que a escola deve ser um lugar de encontro, um lugar de socialização, ela deve, mas ela não pode abrir mão do papel fundamental de ensinar os conhecimentos socialmente elaborados, que é o que promove desenvolvimento e emancipação, né, do sujeito. E para esses novos professores aí, né, que surgem agora nas universidades, como trabalhar? O que esse novo professor pode levar ou deve levar para a sala de aula em questão de métodos, preparação de aulas, de ensino, contato com os alunos, o que ele pode fazer? Olha, os cursos de formação inicial, eles, especialmente o curso de pedagogia, ele tem explorado pouco as questões relacionadas à família, né? Os cursos de pedagogia de uma maneira geral. Somado a isso, a ideia que a gente também veio falando, né? Nessa questão da culpabilização, né? De saber quem que vai ser o responsável, né? Pelo baixo desempenho do aluno ou pelo mau comportamento do aluno em relação à questão da indisciplina, enfim. Então, todo esse contexto traz um desafio enorme para o professor que está iniciando, ou mesmo professor já em exercício há algum tempo, pensar nessas questões, né? Eu acredito muito num processo dentro da escola, um processo formativo em serviço que se estabelece no interior da escola, né? Nas reuniões pedagógicas, discutindo possibilidades, até porque cada escola tem a sua particularidade, tem o seu grupo de famílias com uma característica específica. Enfim, eu acredito que esse espaço dentro da escola é fundamental, porque a formação inicial ela não vai dar conta mesmo de tudo, né? Mas, de qualquer forma, pensar numa relação de parceria é fundamental, é importantíssimo, né? Entre família e escola. A questão da parceria, então, professora Vera, é primordial, então, diria, para tentar acabar com essa questão da indisciplina? Não podemos terminar essa entrevista aqui sem dizer que a indisciplina, algumas vezes, ela pode ser muito positiva. Tá? Porque há atos de alunos, de crianças, de jovens que são justos. Não é? Então, vamos pensar um professor que tenha uma ação mais autoritária e um aluno se recusa a obedecer. Então, esse ato que a gente poderia caracterizar como indisciplina é justo
é legítimo, né? Então, e eu estou dizendo isso só para não dizer que eu não concordo que a gente deve tratar como indisciplina ou dizer que a indisciplina tem que acabar. Eu acho que os nossos filhos mesmo, né? Nós queremos que eles nos questionem. Não é? Nós não queremos filhos que você diga, não, você não vai fazer isso. Tá bom, mamãe. Tá, mamãe. Quer dizer, hoje, você vai aí no mercado, eu não quero falar em empresa, porque eu não sou partidária de formar para mercado, mas o discurso é da competência, é do proativo, é da criatividade. Ninguém vai ser criativo dizendo sim, sim, e sem praticar atos de indisciplina. Eu acho que precisa definir isso. O que é discordância? Então, quando um professor diz assim, copie isso tudo, copie da lousa. E aí o aluno diz, não, eu não vou copiar da lousa. E aí o professor diz, você não está me obedecendo. E ele diz assim, isso já está escrito no livro, para mim não faz nenhum sentido copiar da lousa. Quer dizer, este ato, para mim, é um ato que desenvolve professor, desenvolve aluno. E não um ato que deveria ser coibido. Então, que aquela pesquisadora diz, nós não podemos ficar coibindo, nós precisamos entender, nós precisamos compreender. Então, eu diria que uma formação que fosse efetiva, tratando desta questão, ela deveria orientar para que se perguntasse mais, para que se ouvisse mais, para que se abrisse nesses espaços, tanto o professor como o diretor, o coordenador, para ouvir criança e jovem que tem muito a nos dizer e muito a nos ensinar. Que nós não podemos querer, pretender saber o que é bom para todo mundo e o que é melhor para essas pessoas. Agora, nós somos o adulto da relação. E nós também não podemos deixar que atitudes inadequadas ou essas cenas que a gente vê de alunos jogando cadeira, né, batendo um no outro, prejudiquem a aprendizagem da maioria. Então, é preciso conversar muito nos cursos de formação, em processos dentro da escola, e tomar isso não como um problema do professor e da sala de aula dele, mas como um problema da escola, como um problema da educação privada, da educação pública, da sociedade como um todo e de todos nós profissionais que de algum modo nos relacionamos com o desenvolvimento humano. Não é? As próprias mídias. Então, tem algumas coisas que nas mídias pode, algumas coisas que os MCs podem fazer. Tudo isso é do universo desses jovens. E aí eles se comportam mais ou menos desse jeito e precisa do adulto para ir mostrando e ir conversando e ir acertando, porque se tivesse uma receita só, né? Eu costumo dizer que eu fazia uma cartilha, vendia, né? E não trabalhava mais. Não é? Mas não tem. Então, esse é um processo e que a gente precisa continuar se dedicando. Tá certo. Então, muito obrigado, professora Vera, muito obrigado, professora Cristina, pela participação de vocês aqui no programa. E eu lembro que você pode acompanhar os outros programas da TV PUC no site que aparece na sua tela. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto de Encontro.